Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a tirar a raiz quadrada de qualquer número, seja uma raiz quadrada exata ou inexata. Para isso, eu só vou ter que ter em mente quem são os quadrados perfeitos menores do que 100. E eu coloquei eles aqui nessa tabela. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Fiz isso até o 9. 9 ao quadrado é 81. Eu vou usar essa tabelinha aqui para extrair a raiz quadrada de qualquer número, seja a raiz quadrada exata ou inexata. O algoritmo da raiz quadrada é bem simples. Então, para começar, eu trouxe esse exemplo aqui. Qual a raiz quadrada de 289? Vamos fazer aqui, fazer essa tabela para tentar ficar organizado. Bom, eu quero extrair a raiz quadrada, eu vou colocar o símbolo aqui. A raiz quadrada de 289, sem a calculadora. 289. Pronto, tá aqui. A primeira coisa a fazer é você fatiar o número, dividir esse número de 2 em 2 algarismos, da direita para a esquerda. Você vai dividir o número, os algarismos do número, de 2 em 2, da direita para a esquerda. Então, de 2 em 2, você pega o 8 e 9, são dois algarismos, separa. No caso aqui, o 2 ficou sozinho, né? O 2 da esquerda ficou sozinho, não tem problema. O que não pode acontecer isso é no lado direito, mas no lado esquerdo pode ficar. Então, vou olhar para o algarismo 2 aqui, só para ele. Qual é o menor quadrado contido em 2? Vamos olhar aqui na tabelinha. Se você ver, 1 ao quadrado é 1, é menor do que 2. 2 ao quadrado é 4, é maior do que 2. Então, o menor quadrado contido em 2 é 1. É 1. Coloca o número 1 aqui. Pronto. Quanto é 1 ao quadrado? Já está até aqui. 1 ao quadrado é 1. Então, você faz o seguinte. Você faz essa conta aqui. 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar o seguinte. 2, que é esse 2 aqui. 2 menos 1 ao quadrado, que você sabe que é 1. Quando você faz 2 menos 1, 1. Pronto. Esse é o primeiro cálculo. A resposta deu 1. Vou colocar 1 aqui debaixo do 2, que é a resposta. 1. Feita a primeira etapa. A segunda etapa, eu vou baixar o pazinho aqui, o 8 e o 9. Vou colocar aqui embaixo, o 8 e o 9. Fica 189. Feito isso, eu vou olhar para esse número aqui, o número 1 que você encontrou, que é o menor quadrado contido em 2, é 1. O número que tem aqui, nessa posição, você dobra ele. Qual é o dobro de 1? 2. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 2. Vou colocar um símbolo aqui para representar o algarismo que eu vou procurar, tá? Vou colocar esse quadrinho preto. 2, aí o quadrinho preto, vezes, quadrinho preto, igual. Então é o seguinte, não coloquei o quadrinho preto. Quadrinho preto, coloco o quadrinho preto. Pronto. Então, qual é o seguinte, qual é a intenção aqui? Eu vou procurar um algarismo de 0 a 9. Só tem 10 opções, que quando eu coloco aqui e aqui o mesmo algarismo, quando eu multiplique, dê 189, ou um número próximo dele. Então, vamos testar. Será que é o 3? Vamos testar aqui. Coloco o 3 aqui e o 3 aqui. Fica 23 vezes 3. 23 vezes 3 dá 69. Então, você vê que não é o 3 a resposta. Não é o 3. Tem que testar outro algarismo. Outro algarismo. Será que é o 7? Então, vamos substituir aqui. Fica 7 aqui. 7 aqui. Vai ficar 27 vezes 7. 27 vezes 7, se você fizer, 7 vezes 7, 49, mais 4, vai 4, 7 vezes 2, 14, com 4, 18. Dá exatamente 189. O número que você achou aqui foi o 7, então vou colocar o 7 aqui, em cima, 7, separado na resposta. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 189, vou colocar aqui, 189
189, menos 27 vezes 7, 189. Vou subtrair de novo, 189. Quando faz, dá 0. Pronto. Então aqui dá 0. No caso, eu tenho uma raiz quadrada exata. Quando você subtrai no final do cálculo e dá 0, a raiz quadrada é exata. Pronto, está feito. Então, qual é a raiz quadrada de 289? 17. Já achei a resposta. A raiz quadrada de 289 é igual a 17. Pronto, está feito. Bem simples, né? Vamos aumentar o nível do cálculo da raiz quadrada. Vou pegar um número maior. Vou fazer o seguinte. Qual a raiz quadrada de... Deixa eu pegar um número aqui maior. Raiz quadrada de 2.809. O algoritmo é o mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou organizar numa tabela. Qual a raiz quadrada de 2.809? Uma tabelinha aqui. Inserir uma tabela. Inserir uma tabela para ficar as informações mais organizadas. Pronto, tá aqui a tabela. Eu quero calcular a raiz quadrada de 2.809. 2.809. Aqui o número. Bom, o princípio é o mesmo. Eu vou dividir o número de 2 em 2 algarismos da direita para a esquerda. Então vai ficar o seguinte, ó. O algarismo 9, 0 é um par, separa. Do lado esquerdo vai ficar 2 algarismos, né? Dessa vez, ó. Não tem problema. O que não pode acontecer é ficar um do lado direito, como eu falei anteriormente. Mas vai ficar o 28 e o 09. Você divide o algarismo de 2 em 2, da direita para a esquerda. Ficou 28. Olha para o 28. Qual é o menor quadrado contido em 28? Vamos testar. Vamos ver aqui na tabela. O menor quadrado contido em 28. Se você ver, é o 5. 5 ao quadrado, 25. Não pode ser o 6, porque 6 ao quadrado, 36. Então é o 5. Então vou colocar o número 5 aqui. Ó. 5. Então vai ficar o seguinte. Pegue o 28, que eu estou observando ele. Vai ficar 28. 28 menos 5 ao quadrado, 25. Vai ficar 28 menos 25. Igual a 3. Vou colocar o 3 aqui debaixo do 28, que é a resposta do cálculo, né? Da subtração. 3. Vou baixar agora o pazinho, 0,9. Ó. 0,9. Vai baixar aqui, vai ficar 309. Pronto. Feito isso, o número 5 que eu achei, aqui, ó, que é o menor quadrado. Você dobra o 5. Qual é o dobro de 5? 10. Então vai ficar o seguinte, ó. 10. Vou fazer assim, fica mais organizado. 10. 10. Aí vou colocar um quadrinho preto para representar um algarismo. Vezes o mesmo algarismo igual. Mesmo princípio. Você vai procurar um algarismo. O algarismo é de 0 a 9. Só tem 10 opções. Que quando eu coloco aqui e aqui, multiplicado, dê 309. Que número seria esse? Esse é fácil. Se você observar, se eu colocar o 3 aqui e o 3 aqui, fica 103 vezes 3. 103 vezes 3 dá exatamente 309. 309. Pronto. O número encontrado, o algarismo encontrado é o 3. Vou colocar o 3 aqui em cima. Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 309, que era o número que eu estava observando, ó, 309 menos 103 vezes 3, 309, igual 0.
outra divisão, outra extração da raiz exata, né? Pronto. Quando a diferença final aqui dá zero, é porque a raiz quadrada é exata. Então, qual é a raiz quadrada de 2.809? 53. Já tem a resposta. Então, a raiz quadrada de 2.809 é igual a 53. Você vê que é bem simples de extrair a raiz quadrada. Vamos aumentar aqui o número. Deixa eu procurar outro número aqui. Pronto. Sem calculadora. Outro exemplo aqui, ó. Calcule a raiz quadrada de 92.416. Vamos calcular essa raiz quadrada. 92.416. O algoritmo é o mesmo. Vou fazer o seguinte, vou colocar uma tabelinha aqui para organizar as informações. Vou colocar aqui a raiz quadrada. Vai ficar o seguinte: 92.416. Vamos separar o número, né, de 2 em 2 algarismos, da direita para a esquerda, como eu fiz anteriormente. Ó. Vai ficar de 2 em 2. Eu pego o 6 e 1, separa. Pego o 4 e o 2, separa. Vai ficar o 9, o 24 e o 16. Separa 2 em 2, da direita para a esquerda. Bom, vamos começar. Olha para o número 9 aqui, ó, algarismo 9. Qual é o menor quadrado contido em 9? Vamos ver aqui, vai ser fácil. O menor quadrado contido em 9 é o 3. Ó. 3 ao quadrado igual a 9. Se for 4, 4 ao quadrado é 16. Passa do 9. Então, chega mais próximo, e no caso aqui é igual, é o 3. Então, vou colocar o 3 aqui. Ó. 3. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 9, que é o número que eu estava observando, menos. É o 3. E nós sabemos que 3 ao quadrado é 9. Vai ficar 9 menos 9 igual a 0. Primeiro cálculo aqui, ó, deu 0. Vou colocar o 0 debaixo do 9. Vou baixar agora o 24 aqui, ó, o primeiro pazinho. Vai ficar 24. O número 3 que eu achei aqui, você dobra o 3. Qual é o dobro de 3? 6. Então vai ficar aqui, assim, ó. Vai ficar 6. Vou colocar o quadrinho preto para representar o algarismo. Vezes o quadrinho preto, igual. Eu vou procurar um algarismo de 0 a 9, que quando multiplicar dê 24. Não pode passar de 24. Qual você acha que dá certo? Vamos testar aqui. Se eu colocar o número 1 aqui, vai ficar 61 vezes 1. 61 vezes 1 dá 61. Passa de 24. Então, o que chega mais próximo é o 0. Se você fizer, colocar o 0 aqui e o 0 aqui, vai ficar 60 vezes 0. 60 vezes 0, 0. Chega mais próximo, 0. Então, o número que eu encontrei foi o 0. Então, vou colocar o 0 aqui, ó, 0. 0. Então, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 24, que é o número que eu estava observando, né? 24 menos 60 vezes 0 é 0, vai ficar 24 menos 0. E 24 menos 0, 24. Vou baixar o 24 aqui. Aqui. 24. Aliás, baixar não, no caso, repetir o 24 aqui. Agora eu baixo o outro pazinho que sobrou, ó, o 16. Coloco o 16 aqui, ó. Vai ficar 2.416. Olha para o número 30. Você dobra o 30. Qual é o dobro de 30? 60. Então vai ficar o seguinte, ó.
Vai ficar 60. Vou colocar o quadrinho para representar. Vezes o quadrinho para representar o algarismo. Igual. Um número, um algarismo de 0 a 9, que quando eu coloco aqui e multiplique, de 2416. Qual você acha que dá certo? Bom, vamos testar o 4. Vou colocar o 4 aqui e o 4 aqui. Vamos ver o que acontece. Vai ficar 604 vezes 4. Vamos fazer o cálculo aqui. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 0 é 0. 1 fica 1. E 4 vezes 6, 24. É exatamente esse. 24. 2416. Então vai ficar o seguinte, ó. O número que eu achei é o 4. Vou colocar o 4 aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. 2416 menos 604 vezes 4, 2416. É 2416. E quando faz a conta, dá igual a 0. Mais uma vez, uma raiz exata, né? Muito bom. Quando o resto aqui dá 0, uma raiz exata. Vou colocar o 0 aqui embaixo. Pronto. Está terminado o cálculo. Então, a raiz quadrada de 92.416 é igual a 304. Pronto. Você vê que é bem simples de extrair raiz quadrada. É só você ter atenção e seguir esses passos que você vê que dá a resposta, né, pessoal? Espero que esses 3 exemplos tenham feito você entender o algoritmo da raiz quadrada. Até a próxima, pessoal, e bons estudos!